Olá, boa tarde, sou Rose Gomes. Para quem não me conhece, eu sou empreendedora, sou também idealizadora do projeto Sementes Diárias de Fé, que é um projeto que tem por objetivo compartilhar diariamente a palavra do Reino de Deus. E eu fiz um propósito de 40 dias estar trazendo diariamente às 15 horas uma palavra, porque eu decidi trazer essa palavra nesses 40 dias. Porque 40 ele representa assim a quarentena. E como nós estamos nessa quarentena, me veio esse entendimento que os 40 dias que o povo ficou no deserto. Então eu tenho também um curso na plataforma do Hotmart, que é 40 dias de intimidade com o Criador. Nesse curso são 8 módulos e 40 aulas, né? Com estudos bíblicos dos mais variados temas. Então eu tive essa iniciativa de estar trazendo nesses 40 dias, cada dia uma palavra para estar compartilhando com vocês, porque eu vejo assim que o mundo todo ele está muito focado agora, né, nesse vírus, de fazer essa quarentena como prevenção, tal. Só que em tudo eu falo que a Bíblia fala assim que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, em tudo isso a gente tem que tirar uma lição, né? E a lição que eu tirei assim nesses 40 dias é que esse foi um tempo que Deus preparou para que a gente tivesse mais comunhão e mais intimidade com Ele. Então, por isso que eu falo 40 dias de intimidade com o Criador. Então, nesses 40 dias eu vou estar colocando assim uma palavra do que a gente deve estar fazendo para ter essa intimidade com o Criador e do que a gente não deve fazer, né, para não se afastar dele. Então, ontem eu falei acerca da unidade, eu ia falar ontem também acerca da unidade e concordância, mas não deu, eu me estendi no tema da unidade, então hoje eu vou falar sobre a concordância. E a palavra está em Mateus, versículo 18 até o 20. Então diz assim: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Também vos digo que acerca do que dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. A hora que eu meditando assim nessa palavra, nossa, é assim, enche o nosso coração de fé. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica tão apavorado com as notícias, com as coisas que vêm acontecendo, e a gente não se esquece da palavra de Deus. Eu costumo falar que é muito fácil a gente ser cristão dentro da igreja. É muito fácil a gente falar que tem fé quando tudo vai bem. Mas é difícil você falar que é cristão no dia a dia. É difícil você falar que tem fé diante das tribulações, dos problemas, né? Que muitas vezes são assim, acontece repentinamente na vida da gente. Então, nessas horas que a gente tem que mostrar que tem fé. E aqui a palavra ela nos dá essa direção para esses dias que a gente fica assim perdido, sem saber o que fazer, né? Porque aqui Deus, ele sempre na palavra dele, quando ele nos orienta, é porque ele quer
que a gente busque mais intimidade com o Criador. Deus, ele sempre quer se relacionar conosco. O problema é que a gente nunca tem tempo, né? Eu costumo falar assim que a gente lembra de procurar Deus só quando a gente precisa. Quando tudo vai bem, a gente às vezes esquece, né, de estar ali buscando realmente a face de Deus, de estar adorando, glorificando o nome dele. E ele quer ter intimidade, ele quer ter comunhão com o povo em todo o tempo. O problema é que muitas vezes a gente tem tempo para tudo, menos tempo para buscar essa intimidade com Deus, né? E aqui ele nos fala que tudo que a gente ligar na terra é ligado no céu. Por isso que a aliança, né, ela é tão importante, que quando nós fazemos uma aliança com alguém, isso é muito importante, porque ali você está ligando algo aqui na terra, você está falando casamento, uma aliança, né? Você vai ali no cartório, você vai na igreja e você faz os votos ali. Então você está dizendo isso. Olha, eu estou me ligando a você até que a morte nos separe, né? Então isso é uma aliança. E aqui fala que tudo o que a gente ligar na terra é ligado no céu. Por isso que a gente tem que ter compromisso com as nossas palavras, né? E procurar cumprir aquilo que nós prometemos, as alianças que nós fizemos, a gente tem que honrar. Mas o mais interessante que eu quero meditar com vocês é acerca da concordância. Porque aqui fala acerca do que dois concordarem será feito. Olha que poder maravilhoso que tem a concordância. Quando ontem eu comentava que Jesus, ele orou ao Pai por nós, para que a gente pudesse ser um com ele, para que a gente pudesse desfrutar das riquezas de Deus, ali ele estava fazendo uma oração para que o Pai concordasse que a gente pudesse ter comunhão com Deus através de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que a todos que receberam Jesus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, porque nós recebemos Jesus, nós aceitamos o sacrifício dele. Então, ali nós nos ligamos novamente com Deus, porque quando Adão ele pecou, ele quebrou essa aliança com Deus. Só que depois, quando Jesus morreu, ressuscitou, ele pôde nos reconciliar novamente com Deus. E essa aliança com o povo foi restabelecida por Jesus Cristo. Então Deus ele concordou com essa aliança. E aqui fala assim, que se nós concordarmos na terra acerca de qualquer coisa, será feito. Porque é o poder da unidade e da concordância. Não tem nada que possa separar aquilo que realmente tem unidade. A unidade ela é indivisível. Uma casa, se ela estiver unida, ela aguenta qualquer tribulação, ela aguenta qualquer problema. Agora, se uma casa ela estiver dividida, pode acontecer simples coisas e aquele relacionamento ele vai sim ser desgastado, porque não tem essa base de unidade e de concordância. Por que eu trouxe essa palavra? Porque nesses dias, como eu falei ontem, a gente está em quarentena, a gente está isolado assim do mundo, mas em família,
é muito importante, por quê? Porque é também no âmbito familiar que tem muita discórdia, muita desunião, muitos problemas, mas é exatamente como eu disse no início, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Cristo. Então Deus permitiu isso para quê? Para que exatamente a gente pudesse trabalhar esse relacionamento em unidade e em concordância. Não é fácil muitas vezes a gente concordar com os nossos pais, com o marido, com a esposa. Às vezes não é fácil porque a gente tem um pensamento e as pessoas elas têm outro. A gente tem um ponto de vista e as pessoas têm outro. Mas a partir do momento que eu escolho concordar, eu escolho ter uma união, uma unidade de propósito, o que acontece? Deus ele se faz presente. Que aqui ele fala assim, que acerca daquilo que dois concordarem será feito. Porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então, quando a gente toma essa iniciativa de concordar, de promover a harmonia, a paz, a unidade, às vezes eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu acho que são certas para concordar com meu esposo, para concordar com meu filho. Por quê? Para que haja uma harmonia. Então, quando eu penso em ter esse relacionamento, primeiro com Deus e depois com o meu familiar, eu estou ali convidando Deus para Ele se fazer presente na minha casa, na minha vida, no meu lar. Por isso que fala assim, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Porque Jesus ele já sabia que muitos momentos a gente não ia poder estar no meio da igreja ali. Porque estar ali louvando e tendo concordância no meio de uma igreja com centenas, milhares de pessoas, é fácil. O pastor está falando, concorda, você fala amém, é fácil. Mas você tiver só você e seu marido, você e seu filho, você e sua família, e você ter que concordar, muitas vezes não é fácil, mas não é impossível. A gente tem que se esforçar para manter um clima de fé, um clima de harmonia, um clima de concordância no nosso âmbito familiar. Por quê? Porque nós estamos com essa atitude pedindo para que Jesus ele se faça presente no nosso relacionamento, no meio de nossa família. Uma coisa assim que eu apliquei na minha vida já faz alguns meses e eu senti assim que fez uma grande diferença é que há um tempo a gente tinha deixado de reunir para jantar, para almoçar em volta da mesa. Por quê? Um trabalha, outro estuda, então cada um chegava num horário, então aí cada um jantava, cada um almoçava num horário, né? E daí eu pensei assim e falei, vamos mudar isso, vamos começar a fazer as refeições juntos. E comecei a preparar a mesa e esperar pelo outro, para que a gente pudesse fazer a refeição junto. E isso foi assim gerando uma transformação, uma comunhão muito grande assim na minha família, que até comentei com uma amiga minha que acerca, né, desse pequeno hábito assim que eu tinha adotado, que com o tempo fui assim negligenciando, né, mas que tinha voltado a praticar. E eu comentando com ela, ela falou assim, Rose, você tem razão, porque outro dia meus filhos eles me cobraram
que eu fiz um jantar, coloquei as melhores louças, fiz uma refeição assim diferenciada para receber um casal de amigos em casa. E eles cobraram, falaram para ela assim: por que você não faz isso todo dia pra gente? Então, aquilo ela falou assim que mexeu muito com ela. E no momento que eu comentei, ela falou: eu também vou fazer isso. Então, veja bem, pequenas atitudes que a gente toma em ter essa concordância, essa comunhão na nossa casa, que faz a diferença. Por quê? Um simples ato de você chamar sua família para fazer uma refeição, por que ela tem tanto benefício? Porque naquele momento você está chamando Jesus para se assentar ali também à mesa, porque você está valorizando a família, porque é isso que Deus ele faz, ele valoriza o relacionamento, a comunhão, a família. E é assim, algo que às vezes a gente fica pensando em fazer grandes coisas, e não, é simples coisas, mas que podem fazer a diferença. Pequenas coisas que eu faço, concordando, procurando a harmonia, procurando a paz e a comunhão, porque da minha casa ela vai refletir para outras famílias. O relacionamento, a comunhão que a gente tem dentro de casa, isso vai refletir. O meu filho ele vai para a escola, lá no relacionamento dele com os amigos, isso vai refletir. Você vai trabalhar no seu trabalho, se você tem um bom relacionamento na sua casa, então você vai trabalhar melhor, você vai ter um relacionamento melhor com os seus companheiros, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque nesses 40 dias de comunhão com o Criador, eu vejo que a nossa comunhão com Ele, ela tem que ser algo prático, que tem que se estender. Porque se a gente é luz, a luz ela tem que brilhar. A luz ela não pode ficar escondida. Então, se eu tenho a comunhão com o Criador, essa comunhão ela tem que ser fluida, ela tem que sair de mim e atingir outras pessoas. Foi por isso que eu resolvi fazer esses 40 dias, para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, de modo assim que vocês possam sentir um pouco também de paz, um pouco dessa comunhão, né? E possam estar assim no dia a dia realmente aplicado a buscar também, porque eu me relaciono com Deus de uma maneira, você pode se relacionar com Deus de outra maneira, mas de qualquer modo que a gente se relacione com Ele, é importante que a gente se relacione de coração. A palavra fala assim que Deus ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, que você possa buscar ter esse relacionamento com Deus, não só quando as coisas estão assim ruins, quando as coisas estão difíceis, mas buscar essa comunhão com Deus quando tudo vai bem também, né? Agora, mais do que nunca, a gente vê assim muitas pessoas desesperadas, algumas se voltando mais para Deus, outras ainda blasfemando, reclamando, coisas assim, atitudes que nos separam mais ainda, né, do Criador. Por que eu falo que a gente tem que buscar sempre estar em comunhão com Deus? Porque a partir do momento que eu decido ter comunhão com Deus,
eu estou decidindo me ligar com aquele que me criou. Então, se eu reconheço que Deus, Ele é meu Criador, o que eu posso esperar dele? O melhor, que tudo que acontecer na minha vida vai ser para o meu bem, porque Deus sempre ele quer o nosso bem. Muitos cristãos, eu mesma, muitos anos que eu sirvo a Deus, mas nem sempre eu tive o entendimento que nós somos filhos amados, que o Pai, ele nos ama acima de qualquer defeito, acima de qualquer falha, que o Pai, ele tem preparado tudo para nos abençoar, que se nós passamos muitas situações, a culpa é só da gente mesmo, né? O filho pródigo, ele pediu a herança e saiu e desperdiçou. Depois ele se viu numa situação miserável. Ele se viu numa situação miserável por quê? Porque tudo que ele recebeu do pai, ele havia desperdiçado. Mas quando ele voltou para casa, quando ele caiu em si e ele falou, não, eu vou voltar para o pai. Quando ele voltou, o pai fez festa e se alegrou com a volta dele, né? Com essa atitude que ele teve de ter comunhão com o pai. Porém, o irmão mais velho ficou enciumado e reclamando, ai pai, eu aqui todos os dias, o senhor nunca faz uma festa para mim, por que o senhor fez festa para esse aí que desperdiçou tudo? Aí o pai respondeu para esse irmão mais velho, filho, tudo que é meu é teu. Então é isso assim que às vezes a gente não entende, mas no âmbito familiar acontecem essas coisas. Às vezes tem um entendimento, uma pessoa tem um entendimento, outra tem outro, mas o pai ele está dizendo que tudo o que ele tem é dos filhos. Então toda a riqueza de Deus é para os filhos. Então se existe filhos mais abençoados, menos abençoados, não é culpa de Deus, é culpa de nós mesmos, nós que somos filhos, que muitas vezes não entendemos isso, que tudo está à nossa disposição. Por isso que nesses 40 dias eu vou estar trazendo uma palavra para mostrar isso. As coisas que estão à nossa disposição e a gente não sabe, que a gente só entende quando a gente tem mais intimidade com o Criador. Então, a fé, eu falei, a oração, a gratidão e a unidade, a concordância, tudo isso são riquezas que foram colocadas para que a gente possa viver mais feliz e ter uma comunhão com Deus, ter uma vida mais plena espiritualmente falando. Mas muitas vezes a gente não entende, a gente fica assim sem saber, né, que essas bênçãos já estão à nossa disposição, que só cabe a gente poder usá-las, né? Amanhã eu estarei trazendo a palavra acerca do perdão. Então, não percam amanhã às 15 horas, mais uma live, né, um vídeo da série 40 dias de intimidade com o Criador. Por hoje, essa é a palavra que eu gostaria de deixar, que vocês meditassem e, acima de tudo, né, que a gente procurasse, assim, colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Então, aqui Jesus ele nos orienta que se dois concordarem, será feito. E a gente pode ver isso, eu tenho visto isso na minha vida, que nos momentos que eu concordei com meu marido acerca de algum objetivo, isso realmente aconteceu.
Então, quando a gente escolhe colocar em prática e fazer a nossa parte, Deus ele faz o que é impossível. Então aqui nós concordamos, ele fala, será feito. Aí porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então a presença de Deus, a presença de Jesus, ela se faz presente no lugar onde que tem união, que tem harmonia, que tem concordância. É essa palavra que eu gostaria de deixar hoje para a meditação de vocês. E compartilhe, depois eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube também. Aí gostaria que vocês fossem lá, se inscrevessem no canal, se quiser, faça os comentários lá e compartilhe com outras pessoas. Nesses 40 dias, vamos usar essa ferramenta que Deus nos deu da unidade, da concordância, para que a gente possa vencer, né, esse período, porque juntos nós somos mais fortes. Então vamos buscar realmente aproveitar esse período, né, para ter mais comunhão com o Criador, mais comunhão com a nossa família, com pequenas atitudes diárias que podem fazer toda a diferença. Beijos e até o próximo. Tchau!